Produtos notáveis. Parece complicado, mas ajuda muito. Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Bruno e aqui eu apresento exercícios das matérias de exatas. Se esse conteúdo pode te ajudar nos seus estudos, já se inscreve aqui no canal que sempre tem vídeo novo. Hoje eu vou falar sobre 5 casos de produtos notáveis. Quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos, produto da soma pela diferença de dois termos, o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. O quadrado da soma de dois termos, como que ele vai ficar? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se a gente fosse fazer pela distributiva, ficaria a mais b vezes a mais b. Aí a gente distribuiria o a vezes a ao quadrado. A vezes b mais ab. B vezes a mais ba. E b vezes b mais b ao quadrado. AB e BA têm o mesmo valor. Então a gente pode somar, ficando a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Produto notável a gente vai direto. Daqui para cá, a gente pula essas duas operações para chegar no mesmo resultado. O quadrado da diferença de dois termos. Pelo produto notável, a gente vem direto para a resposta. É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A gente poderia fazer também pela propriedade distributiva, que ficaria a menos b vezes a menos b. Agora, distribuindo o a positivo com positivo, fica a ao quadrado. Agora, positivo com negativo vai dar menos. A vezes b, ab. Agora a gente distribui o b. B vezes a dá BA. Negativo com positivo dá negativo, então menos BA. E agora o B com B. Negativo com negativo dá positivo. B vezes B, B ao quadrado. Juntando os semelhantes, já que AB e BA são a mesma coisa, fica A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Produto notável, a gente passa direto para a resposta. Elimina essas duas etapas aqui. O produto da soma pela diferença de dois termos. Pelos produtos notáveis, a gente tem direto, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas a gente poderia fazer também pela distributiva, que ficaria a vezes a ao quadrado. A vezes menos b, mais com menos dá menos. Então, menos ab. Agora o b. B vezes a dá mais ba. B vezes b dá b ao quadrado. Mais com menos dá menos. Agora, AB e BA têm o mesmo valor. Um é negativo, o outro é positivo. Então, eles se anulam. E o que sobra daqui? A ao quadrado menos B ao quadrado. Dá o mesmo valor dos produtos notáveis, a gente só elimina essa operação da distributiva. Os últimos dois casos são o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. Como que ele vai ficar? É o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Notem que o expoente de A é decrescente, o primeiro termo. 3, 2, 1 e 0. E o de B, o segundo termo, ele é crescente. 0, 1, 2 e 3. Se a gente fosse fazer pela distributiva, ficaria A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Aí teria que fazer primeiro essa distributiva, depois distribuir para cá, que daria muita volta. Então, produto notável, ele já vai direto para o resultado.
E o cubo da diferença de dois termos? Ele vai ser o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Os expoentes ocorre a mesma coisa. 3, 2, 1 e 0, 0, 1, 2 e 3. A única coisa que muda, aqui é negativo e aqui é negativo. Onde os expoentes de b são ímpares, 1 e 3, ele fica negativo. Se fosse fazer a distributiva, ficaria a menos b vezes a menos b vezes a menos b, o que também daria muita volta. Então, o produto notável a gente ganha muito tempo. Agora que nós já vimos os 5 casos, tem algumas coisas que é importante a gente saber. Eles podem ser tanto daqui para cá, quanto daqui para lá, dependendo do que o exercício apresentar. Vai ter exercício que apresenta assim, vai ter exercício que apresenta assim, e ele pode aparecer não isoladamente, como a gente viu. Como nesse exemplo, a gente tem uma fração com produto notável. Aqui a gente tem 2 casos de produtos notáveis. E tem uma terceira forma também, que ele pode aparecer com área. Por exemplo, essa área em verde é A menos B vezes A menos B. E a área vermelha, A mais B vezes A mais B. Então, dependendo do que o exercício apresentar, a gente vai agir de uma forma. E esse exemplo de produto notável, como que a gente fica? A gente tem uma fração. Em cima, a gente tem o produto da soma pela diferença de dois termos. Como que vai ficar? Então, é o quadrado do primeiro, 2x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Aqui a gente precisa pôr os parênteses para distribuir o quadrado para o 2 e para o x. Aqui não precisa porque é só o 10. E embaixo a gente copia. X ao quadrado menos 25. Vamos resolver isso aqui em cima. Distribuir o quadrado. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, x ao quadrado. Menos 100, que é 10 ao quadrado. Dividido por x ao quadrado menos 25. Vou continuar aqui do lado. Tá? Como que vai ficar isso? A gente tem um fator comum, o 4. Esse valor é múltiplo de 4, que é o próprio 4. E o 100 também é múltiplo de 4, vai dar 25. Então a gente pode pôr o 4 em evidência. Como que vai ficar, então? 4 vezes. O que sobrou aqui? O x ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 100 dividido por 4, 25. Dividido por x ao quadrado menos 25. X ao quadrado menos 25. Aqui, eles são iguais. A divisão de um valor por ele mesmo dá 1. Então, eles se anulam. O que sobra? O 4. Nesse exemplo, a gente tem dois produtos notáveis. O produto da soma pela diferença de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Então, como que fica esse primeiro? Ele é o quadrado do primeiro, 2x ao quadrado, entre parênteses, porque a gente vai ter que distribuir o quadrado para o 2 e para o x, menos o quadrado do segundo. Tudo isso menos, a gente copia o sinal e agora abre este produto aqui, que vai dar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, vamos distribuir o quadrado aqui. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, x ao quadrado, menos 5 ao quadrado dá 25. Agora, menos, vamos resolver isso aqui, melhorar essa aparência, depois a gente distribui o sinal. 4x ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, 20x, mais 25. E agora a gente precisa distribuir o sinal. Então, copia a primeira parte, 4x ao quadrado, menos 25,
Menos com mais dá menos, então menos 4x². Menos com menos dá mais, 20x. Menos com mais dá menos, então menos 25. Agora vamos juntar os semelhantes. X², a gente tem este e este. 4x² menos 4x² se anulam. Agora quem tem x? Esse 20. Então aqui a gente põe 20x. E agora, menos 25 com menos 25 dá menos 50. Notem que eu fui sublinhando cada termo que foi usado para não correr o risco de usar duas vezes ou deixar de usar algum. Então, o resultado final, 20x menos 50. Como calcular essas áreas rachuradas em vermelho? A gente tem essa aqui como base a mais b e a altura a mais b. Então, ela forma um quadrado de lado a mais b. Então, a ao quadrado para descobrir a área. Como que fica esse primeiro caso de produto notável? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E esse aqui de baixo? A gente tem a área, ó, o A ele vem daqui até aqui, e o B é esse pedacinho. Então a gente tem A menos B, para formar a área rachurada. Como que vai ficar? A menos B ao quadrado, segundo o caso dos produtos notáveis. Então ele fica o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Lá no começo do vídeo, quando eu apresentei os produtos notáveis, eu comentei que a gente pode eliminar algumas operações, como a distributiva, somar os semelhantes, etc. Por exemplo, para a gente calcular essa área verde sem os produtos notáveis, teria que calcular a área do quadrado todo, que é A vezes a área desse retângulo subtraído o total, esse aqui também, e desse quadradinho também. E nesse outro caso, a gente teria que calcular as 4 áreas e somá-las, para chegar num resultado final. Produto notável, a gente já pula toda essa operação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e agora que você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like e uma sugestão para os próximos vídeos nos comentários. Um abraço!